Bom, continuando, os vídeos vão ter mais ou menos 15 minutos para não ficar uma coisa muito maçante e nem muito estendida. Voltando para a análise de custos, nós paramos nos custos fixos e nos custos variáveis. Então, o custo total é representado por esta fórmula, é o custo de se produzir uma determinada quantidade Q, e aí você vai utilizar insumos para gerar essa produção e você vai tentar quantificar esses insumos na forma de custos. Não é tão difícil você quantificar não, nem construir uma relação de custos, tá ok? Essa função aqui, ó, no mundo real, ela não é tão complicada de ser estimável. Eu vou mostrar para vocês no final da aula. Nós temos o custo fixo, que representa o custo de produzir 0 unidades. Nós temos o custo variável, que representa o custo total menos o custo fixo. Agora nós vamos falar de outros custos que são tão mais importantes. O primeiro é o custo médio. O custo médio é o custo por unidade produtiva, ou seja, simplesmente você divide o custo total pela quantidade produzida. E o custo marginal é simplesmente a derivada parcial do custo em relação à quantidade produzida. Tá ok? Note que se você analisar uma relação de custos, então você viu o lucro, então você tem o lucro geralmente é determinado pela letra π. O lucro de se produzir é igual a receita menos custo. O que é receita? Receita é a quantidade vezes o total da sua produção menos o custo. Se você botar em evidência o que, como é que fica isso? Você tem a sua função de produção. Perdão, isso aqui está errado, porque Q é o total da sua produção. Então esse F de Q não faz o menor sentido. Isso aqui deveria ser preço de Q, tá ok? Ou seja, você tem o seu lucro, vou até colocar aqui direitinho para vocês enxergarem. O lucro, ele é representado por receita menos despesa, ou seja, receita menos custos. Tá ok? A receita é a quantidade produzida vezes o preço produzido e o custo é a sua função de custo total. Se você colocar o Q em evidência, ou seja, a quantidade em evidência, você vai ver que o seu lucro é igual ao preço produzido, preço auferido a mercado, menos o custo. Como ele não estava sendo multiplicado por nada, você vai ter que passar ele o Q dividindo para você manter a mesma equação do lado esquerdo. Então, na realidade, quando você analisa uma função lucro, você percebe que a margem, que é o preço cobrado menos o custo médio, é uma variável-chave para você entender qual é o seu lucro. Então, a margem de que uma firma opera, que é simplesmente preço menos o custo médio, ela determina grande parte, determina indubitavelmente qual o nível de lucro que a firma opera. E se você quer entender a margem, você precisa analisar esse custo médio aqui. Estou analisando o custo médio apenas, como é que ele se comporta. O custo médio é o seu custo total divididos pela quantidade produzida. E aí a ideia é que se alguém supõe que a melhor forma seria minimizar o custo médio, qual seria a conta a ser feita? A conta a ser feita seria você derivar o custo médio em relação à quantidade. Você deriva o custo médio em relação à quantidade.
E aí você vai notar que você vai ter uma regra do quociente. A regra do quociente diz que a derivada do primeiro vezes o segundo menos o primeiro vezes a derivada do segundo, derivada de que em relação a que vai dar 1. Tudo isso divididos tudo isso aqui divididos por segundo ao quadrado. Tudo isso divididos pelo segundo ao quadrado. Deu algum pequeno errinho aqui, mas eu vou tentar consertar. Isso. Melhorou um pouquinho. De novo, C' de Q, C' vezes Q menos C. Tá ok? Então você tem que a derivada do custo em relação à quantidade vezes a quantidade menos o custo sobre a quantidade ao quadrado. Essa é a derivada parcial do custo médio em relação à quantidade. Se você quer atingir um ponto crítico com um ponto de mínimo, você vai ter que igualar isso aqui a zero. Igualando a zero, você tem a relação que custo marginal, né? Ou seja, C' de Q, C' divididos por Q, menos C divididos por Q ao quadrado, é igual a zero. Só abrir a conta que está entre parênteses. Então você tem que, se você igualar, C' ou o custo marginal divididos por Q é igual a C sobre Q ao quadrado. Ou seja, você tem então que o custo marginal tem que ser igual ao custo sobre a quantidade, ou seja, tem que ser igual ao custo médio. No ponto onde o custo médio é o que? Mínimo. Para garantir que o custo médio é mínimo, você precisaria garantir que essa função é convexa, ou seja, ela só pode admitir pontos de mínimo ou as suas derivadas segundas, elas são positivas. Então, se a derivada segunda é positiva, ou seja, se duas linhas for maior do que zero, no ponto crítico, você garante que esse ponto é um ponto de mínimo. Em 99% dos casos que a gente estiver trabalhando, nós vamos tomar cuidado para que quando você faça essa conta, você atinja um ponto de mínimo na função custo. Ok? Então, para você começar a analisar a função custo, um dos principais objetivos é você fazer com que o custo marginal seja igual ao custo mínimo, para você atingir um nível mínimo de custo, do custo médio. Qual o sentido econômico dessa conta? Além de estar demonstrado para vocês acima a minimização, a relação econômica do porquê que o custo médio tem que ser igual ao custo marginal é simples. Porque na medida que isso, no ponto que isso acontece, um aumento na produção não afeta o custo médio. Ou seja, quando o custo médio é igual ao custo marginal é o custo de se produzir uma unidade a mais. Se o custo de se produzir uma unidade a mais é igual à média dos anteriores, se você coloca um termo igual à média de soma divide por 2, você não vai alterar essa média. Tá ok? Então, você tem um nível de custo médio estável. Você encontra um nível estável de custo médio nesse ponto. Esse nível estável de custo médio significa dizer que se atingiu um ponto de neutralidade na escala de produção. Graficamente, nós temos a seguinte relação, então.
gráficos. Vamos lá. Então, esse primeiro gráfico. Então, aqui nós vamos ter os custos, tá? Então, a função custos. Eu vou até deixar ele nessa direção aqui, para a gente entender melhor. E aqui eu vou colocar o sentido do texto normal. E aqui nós temos custos. E aqui nós temos o nível de produção, que aqui é. Perfeito? Então vamos lá. O primeiro custo que a gente insere geralmente é o custo total, e ele tende a ser crescente com o nível de produção. O seu gráfico ele suscita várias dúvidas, tá? Mas ele pode ser alguma coisa mais ou menos assim. Ele começa, obviamente ele vai aumentando, ele pode ter algumas concavidades, ou seja, ele pode ir mudando o seu sentido, e ele pode obedecer mais ou menos a seguinte relação. Isso aqui poderia ser facilmente uma função de custo total. Obviamente, isso aqui poderia ser mais simples, tá? Isso aqui, vou botar o custo total, seja que isso poderia ser mais simples. Bom, note que o custo fixo já está aqui determinado. Se eu colocar aqui, ó, esse aqui é o nível de se produzir 0 unidades. Então, eu já coloquei aqui meu custo fixo. Agora, eu tenho que inserir o custo variável, seria simplesmente um shift dessa função. Se eu quisesse inserir o custo variável, seria simplesmente inserir um shift dessa função, de forma com que no nível de produção 0, o custo fosse 0. Então, eu vou colocar outra cor aqui. E essa função aqui seria a função de custo variável. Tá ok, beleza. Estamos construindo as relações de custo. Note que como o custo médio ele é simplesmente o custo total dividido pela quantidade, em 0 você tem uma assíntota. Então o comportamento dele seria mais ou menos assim. Você tem uma assíntota vertical em 0. Você pode trabalhar esse comportamento assim, tentando buscar uma concavidade, e após isso ela cresce. E aí você pode ter um comportamento que corte a relação de custos, não, né? Porque você está dividindo, então essa relação não poderia ser assim. Então, deixa eu refazer a minha função de custo. Inserir, complicado, você tem que raciocinar aqui devagarzinho. Então você tem uma assíntota, você vai construindo essa assíntota, e o que acontece? Ela vai se comportando na medida que a quantidade vai aumentando. Você pode ter também o custo médio aumentando. Eu vou botar o custo médio em vermelho. Se eu tiver outros preenchimentos de tema, ele não está deixando eu colocar cor vermelha, eu vou botar cor verde. Então essa aqui seria a minha relação de custo médio. Tá ok? E aí você vai ter uma segunda relação, que é o custo marginal. O custo marginal, que é derivado da função de produção em relação à quantidade, note que quando você produz 0, você tem uma constante. Então, a derivada de qualquer constante é 0, então o custo marginal começa em 0, e a partir daí ele pode ir aumentando.
Então vou inserir aqui meu custo marginal, seria alguma coisa assim. Ele em zero, ele começa em zero, depois ele pode ir aumentando, vir alguma coisa assim. E ele tende a ser menor que o custo médio até o ponto onde ele corta a curva de custo médio, ele passa a exceder essa curva. Então isso aqui poderia ser uma função de produção, uma função de custo médio, vou botar de custo marginal, vou botar em cinza, que é o custo de produzir uma unidade a mais. Então o que você tem? Graficamente nesse ponto aqui, ó, você tem um ponto de neutralidade de escala. Deixa eu tentar fazer novamente. Inserir formas. Esse é um ponto aqui onde você tem uma neutralidade de escala. Vou tentar aumentar a espessura para vocês enxergarem. Você vai ter neutralidade de escala aqui, ponto neutro. Porque neste ponto, o aumento da produção ele não altera o custo médio. Só que provavelmente esse ponto ele não se perdura por muito tempo. Então, do lado esquerdo, vou botar uma setinha aqui para cá. Do lado esquerdo, o que você está observando? Você está observando que o custo médio está diminuindo com o aumento da produção. Isso significa que você tem neutralidade, você tem economias de escala. Ou seja, você produz mais e o seu custo médio diminui. Do lado direito, você tem exatamente o contrário. Você tem um ponto de deseconomias de escala, porque você observa deseconomias de escala, porque você observa, deixa eu ver, a palavra seria essa. A palavra é essa, não tem outra, então vou até inserir aqui no meu dicionário. Pronto. Então você tem um ponto de deseconomias de escala. Encontrar o ponto de neutralidade de escala é importante, porque você está indicando que você encontrou o ponto de custo médio mínimo. Se o ponto de custo médio é mínimo e se a firma produz numa escala competitiva, e aí a gente vai entender isso no próximo ponto, mas o mercado competitivo, importância da neutralidade de escala, ou seja, minimizar o custo médio, significa que se você trabalha num mercado competitivo, aquele preço da quantidade é fixo, é um P barra. Tá certo? Ele não se altera com a quantidade ofertada. Então o lucro da firma é sempre Q vezes P barra menos o custo, ou seja, a quantidade vai ser igual ao preço menos o custo médio. Portanto, se você quer maximizar o lucro, você obviamente tem que levar em consideração a relação da quantidade produzida, mas também observar que você gostaria de minimizar o custo médio de forma que você maximizasse a margem, tá ok? Então, maximizando a margem, você pode ter uma relação interessante de custos. Obviamente, para você maximizar o lucro, você vai derivar a receita e vai derivar o custo. Então, se você quer maximizar o lucro, a gente já entender como é o processo de maximização, você vai simplesmente fazer com que a receita, você vai derivar a receita em relação à quantidade produzida menos o custo mais a derivada do custo e isso vai fazer com que você vai igualar a zero para atingir um ponto de ótimo.
então a sua receita marginal tem que ser igual ao custo marginal. Tá? Esse seria o ponto de ótimo, indicando que você está obtendo o lucro máximo. Tá ok? Mas a importância da neutralidade de escala é que você quer minimizar essa função de custo médio. E aí você minimiza fazendo com que o custo médio seja igual ao custo marginal.